Oi meninas, eu sou Ana Gabriela, estamos aqui para uma nova videoaula, tá? Nessa videoaula de hoje eu vou mostrar a vocês como a gente faz uma pulseira como essa. Vamos então aprender? Nós vamos utilizar em torno de 2 tiras de 1 metro para a lateral, para as duas laterais. Como a gente vai trabalhar com esse DEM 35, ele vai ter 2 fios base, então a gente vai precisar de mais 50 centímetros, mais 50 centímetros, então ao total são 3 metros de col 0,21. A gente vai usar o DEM 35, o DAC 139, o DAC 96 para finalização, 2 elinhos que eu vou colocar para a plaquinha de assinatura, a linha invisível, 2 alicates e tesoura. Vamos então começar a nossa pulseira. Só um detalhe, deixa eu mostrar aqui a vocês. Esse DEM 35, ele pode servir como passante também. Então, na verdade, a gente tem 2 formas de fazer pulseira usando ele, esse entremeio. Eu vou fazer uma forma e depois em outro vídeo eu mostro pra vocês uma outra forma de trabalhar com esse entremeio. Então, pra começar, a gente vai pegar o nosso couro, que a gente já cortou, vai colocar aqui nessa parte daqui de dentro dessa argolinha do nosso lacinho, e a gente vai passar ele assim, dessa forma, certo? A gente vai começar a fazer o macramê, vai fazer nas 2 laterais e vai colocar 2 acabamentos desse aqui na lateral para ficar fazendo um detalhezinho, tá bom? Vou fazer com vocês os primeiros pontos até a gente colocar a nossa primeira bolinha, tá? Então, a gente vem aqui, pega a nossa primeira lateralzinha, vamos começar o macramê. Eu sempre seguro, gente, o meinho para poder ele ficar certinho, certo? Então, o ideal é vocês também segurarem. Pronto, a gente já vai começar o nosso macramê dessa parte daqui. Então, a gente vai fazer bem o comecinho mesmo do macramê, bem o comecinho. Essa parte vocês já sabem, já viram em vídeos anteriores, tá? E eu vou botar poucos pontos pra gente colocar a nossa primeira bolinha, pra não ficar muito distante a bolinha do lacinho, tá? Então, eu já vou colocar a nossa primeira bolinha, eu dei poucos pontinhos aqui, vou colocar o nosso primeiro acabamento. Esse acabamento, ele é bem legal e a gente pode usar ele de diversas formas, tá? Então, eu vou colocar vou colocar o primeiro aqui, dessa forma. Se a gente colocar na lateralzinha dele bem justinho, ele não vai ficar sambando pro lado e pro outro, não. Tem que colocar bem justinho mesmo, dá uma esticada bem, tá? Botamos o primeiro, agora eu vou colocar o segundo. Vou dar uns três nozinhos aqui do nosso macramê. Ó, eu já coloquei. Como esse DEM, ele ocupa bem a frente, né? E eu quero que fique aparecendo a bolinha, então eu não posso botar um intervalo muito grande, senão a bolinha vai acabar lá no final do nosso braço. E não é esse o meu objetivo, tá? Então, já coloquei aqui, vou colocar o outro acabamento dessa forma, bem bonitinho. Tem que centralizar ele, deixar tudo bem arrumadinho. Vou colocar ele de novo e depois a gente vai medir quantos pontos a gente vai precisar pra terminar o braço, tá? Aqui, dá uma seguradinha nele, olha, aperta bem mesmo, pra ele não ficar sambando pra lá e pra cá, tá? Então, aqui a gente vem, vai continuar nossos pontos de macramê. E eu vou medir no braço pra ver se já tá suficiente aqui, quanto eu tenho que fazer mais ainda, tá? Então, eu venho, ponho ele aqui no braço, e aí a gente vê que ainda vai precisar de mais isso daqui de macramê. Quase 2 dedinhos, ó. Eu vou fazer esses 2 dedinhos, vou fazer o próximo lado e a gente se encontra na finalização, tá bom? Então, a gente já fez a nossa pulseirinha, tá? Eu vou medir ela aqui no nosso braço pra ver se tá tudo ok
e quanto mais que precisa dessa partezinha aqui que fica no meio. Vocês veem que a gente precisa fazer poucos pontinhos aqui, tá? Pra terminar a nossa pulseira. Então, na verdade, não tem um lado correto pra você fazer isso. Você vai escolher um dos dois lados que você queira. Geralmente eu escolho o lado que tem o fio base maiorzinho do que o outro, né? Nesse caso aqui eles estão bem iguaizinhos. Eu vou pôr o nosso fio base aqui pra cima, esses dois fios, dessa forma, vocês estão vendo. E vou fazer mais alguns pontos de macramê nesse intervalo. Esse daí a gente vai levar talvez uns 5 pontos, mais ou menos, de macramê aqui nesse intervalinho, tá? Eu vou fazer junto com vocês esses 5 pontinhos, esse é o segundo. Vamos então ao terceiro ponto, tá? Quarto ponto, quinto ponto, 6 pontos, vou botar 6, pronto, 6 pontos, tá? Vamos fazer a finalização com a costura. Agora eu quero que vocês prestem super atenção nessa finalização, porque ainda tem gente que tá com dúvida na finalização costurando com a linha invisível, tá, meninas? Eu vou começar nessa parte de cá, que tem menos fios, e vou mostrar bem detalhadamente como é essa finalização pra vocês, pra não haver dúvida, ok? Então, a gente tá aqui no fundo da nossa pulseirinha, tá? Esse fio daqui é o fio que a gente usa pra trançar. Então, se a gente não prender ele aqui, ele pode escorregar e desfazer um ponto e, consequentemente, desfazer os pontos seguintes, tá? Então, o nosso objetivo com a finalização é justamente deixar ele preso pra que ele não vá correr e não vai sair. Então, eu tenho que pegar nele, deixa eu botar bem devagarzinho. Eu vou botar nesse daqui, ó, não corra não. Ó, eu vou pegar nesse daqui e vou pegar nesse daqui. Então, eu tô prendendo esse fio daqui nesse fio de cá, tá? Esse é o primeiro ponto, a primeira costura que a gente faz. Depois eu venho e faço nesse mesmo lugar mais uma vez e passo e boto um arrematezinho, tá? Logo em seguida eu vou pra outra ponta, que é a mesma coisa. A gente não pode deixar que esse fio daqui corra. Então, a gente vai prender esse fio, que a gente não quer que corra, com esse daqui. Então, prendi esse nesse aqui. Tá dando pra ver bem direitinho? Então, mais uma vez, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou prender de novo esses dois e vou dar um arremate, ok? Aqui, deixa eu desprender aqui e vou dar um arremate. Agora, o que que eu faço? Eu vou fazendo nessa parte do meinho, eu vou fazendo isso dessa forma, prendendo as duas bandinhas, as duas partezinhas daqui do meinho, vou fazendo isso, vou subindo e agora aqui eu vou finalizar, tá? Então, vamos aqui na finalização dessa parte. Um arremate, vou fazer mais uma, que eu fico sempre pensando assim, que antes a gente pecar por, nesse caso aqui, pecar por excesso do que pecar por falta. Então, eu faço várias vezes arrematezinho pra garantir que ele não vai saltar, certo? Então, eu vou cortar aqui o excesso da minha linha invisível, vou deixar ela aqui e já posso tirar essas duas laterais, ó. Pã, já tirei, e essa já tirei, tá? Super preso, gente, não tem erro, não tem dúvida. Com isso daqui ela não vai saltar mesmo. Tem gente que prefere usar colinha, tem gente que prefere usar várias outras formas, mas eu prefiro usar costurando pra ter a certeza realmente que o meu trabalho vai ficar bem feito, porque pra mim isso realmente é importante. Então eu vou fazer a outra finalização aqui, vou colocar o DAC 96 e encontro vocês já pra gente colocar o DAC 96. Então, meninas, nossa pulseirinha já tá quase pronta, tá? Já coloquei o DAC 96, o acabamento aqui, já finalizei, já mostrei a vocês a finalização. Essa aqui é a nossa parte móvel, eu vou colocar agora junto com vocês o DAC 96 na nossa parte móvel, tá? Então, deixa eu virar aqui, faço a medida pra ver o que ela vai passar no braço, pronto, dessa medida aqui pra trás a gente pode utilizar, certo? Então, eu vou fazer o primeiro nó.
botar um pouquinho mais pra cima, porque como vai ter um segundo nó, ele vai ficar pra baixo, então ele vai comer um pouquinho dessa parte daqui de baixo. E segundo nó, a gente dá uma esticadinha aqui nele, vai ficar assim bonitinho. E agora eu vou cortar o excesso dela e vou mostrar a vocês. Então eu vou vir com a minha plaquinha, essa daqui, deixa eu mostrar a vocês em detalhe. Ela tem de 1,5 por 1,5, tá? É a nossa plaquinha. Então, meninas, eu vou colocar aqui a nossa plaquinha de assinatura, tá? Elas vão ficar aqui, ela vai ficar aqui bem penduradinha, dessa forma. Essa é a nossa pulseira de hoje, vou colocar ela no braço pra vocês verem ela pronta. Puxadinha aqui, ajustadinha. Essa é a nossa pulseira de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem mandar pra gente pelo nosso e-mail, gabriela.machado@hotmail.com, e eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Um beijão, tchau, tchau!